Originária do Oriente Médio e Sul da Ásia, a perdiz chukar é uma ave de caça que foi introduzida na América do Norte, onde prosperou em algumas regiões áridas do Oeste. Do final do verão até o início da primavera, as perdizes chukar viajam em bandos, mas podem ser difíceis de serem vistas enquanto percorrem a vegetação densa dos íngremes desfiladeiros do deserto. Elas se tornam mais visíveis na primavera, quando o cacarejo áspero chuk-chuk-chukar dos machos territoriais ecoa pelas falésias rochosas. Esta espécie é relativamente pouco afetada pela caça ou pela perda de habitat. Seus números são principalmente afetados pelos padrões climáticos durante a temporada de reprodução. A liberação de estoques cativos em algumas partes do sul da Europa pode ameaçar as populações nativas de perdizes rochosas e perdizes de patas vermelhas, com as quais podem hibridizar. Os esportistas britânicos na Índia consideravam a chukar uma boa presa, embora não fossem consideradas particularmente boas em sabor. Seu voo rápido e a habilidade de voar uma certa distância após serem baleadas tornavam a recuperação das aves difícil sem cães de busca. Durante os invernos rigorosos, quando as áreas mais elevadas estão cobertas de neve, as pessoas em Caxemira têm sido conhecidas por usar uma técnica para caçar as aves e capturá-las. Na estação não reprodutiva, as perdizes chukar são encontradas em pequenos bandos de 10 ou mais, até 50, aves. No verão, as chukars formam pares para se reproduzir. Durante este período, os machos são muito combativos em seu canto e luta. Durante o inverno, elas descem para os vales e se alimentam nos campos. Elas vocalizam frequentemente durante o dia e especialmente de manhã e à noite. O chamado é alto e inclui notas de chuk repetidas e, às vezes, notas de chukar em dueto. Vários chamados variando com o contexto foram observados. O chamado mais comum é um chamado de rally, que quando reproduzido elicita uma resposta das aves e tem sido usado em pesquisas, embora o método não seja muito confiável. Quando perturbada, ela prefere correr em vez de voar, mas se necessário voa uma curta distância muitas vezes em direção a uma inclinação com as asas arredondadas, chamando imediatamente após pousar. Em Utah, as aves foram encontradas se alimentando em uma área de cerca de 2,6 km² e viajando até 4,8 km para obter água durante a estação seca. A área de uso foi ainda menor em Idaho. A estação de reprodução é no verão. Os machos realizam exibições de petiscar, uma forma de alimentação de cortejo onde o macho belisca a comida e a fêmea pode visitar para beliscar em resposta. Os machos podem perseguir as fêmeas com a cabeça abaixada, asas abaixadas e pescoço eriçado. O macho também pode realizar uma caminhada alta e rígida enquanto emite um chamado especial. A fêmea então se agacha em aceitação e o macho monta para copular, enquanto segura a nuca da fêmea. Os machos são monogâmicos. O ninho é uma raspagem no chão escassamente forrada, embora ocasionalmente um ninho compacto seja criado com uma depressão no centro. Geralmente, os ninhos são abrigados por samambaias e pequenos arbustos, ou colocados em uma depressão ou encosta rochosa sob uma rocha saliente. Cerca de 7 a 14 ovos são postos. Os ovos eclodem em cerca de 23 a 25 dias. Em cativeiro, elas podem colocar um ovo por dia durante a temporada de reprodução se os ovos forem coletados diariamente. Os filhotes se juntam aos pais para se alimentar e logo se juntam aos filhotes de outros membros do bando. À medida que as jovens chukars crescem, e antes de voar pela primeira vez, elas utilizam a corrida em declive com auxílio das asas como uma transição para o voo adulto. Esse comportamento é encontrado em várias espécies de aves, mas foi estudado extensivamente em filhotes de chukar, como modelo para explicar a evolução do voo aviário. A chukar consome uma grande variedade de sementes e alguns insetos como alimento. Ela também ingere areia. Em Caxemira, as sementes de uma espécie de Eragrostis eram particularmente dominantes em sua dieta, enquanto as nos Estados Unidos favoreciam Bromus tectorum. As aves que se alimentam de vegetação suculenta suplementam suas necessidades de água, mas visitam água aberta no verão. As chukars descansam em encostas rochosas ou sob arbustos. No inverno, as aves nos Estados Unidos selecionam nichos ou cavernas protegidos. Um grupo pode dormir em um círculo apertado com as cabeças apontadas para fora para conservar calor e ficar atento aos predadores. As chukars às vezes são predadas por águias douradas. As aves em cativeiro podem morrer de infecção por micoplasma e surtos de outras doenças, como erisipela. O nome é onomatopaico e as menções de Chakor em sânscrito, do norte da Índia, remontam ao Markandeya Purana, circa 250 a 500 d.C. Na cultura do norte da Índia e do Paquistão, bem como na mitologia hindu, a chukar, referida como Chakor, às vezes simboliza um amor intenso e muitas vezes não correspondido.
Disse que está apaixonada pela lua e a contempla constantemente. Devido ao seu comportamento combativo durante a temporada de reprodução, elas são mantidas em algumas áreas como aves de briga.